Quem me segue no Instagram viu que faz umas 2 semanas eu comecei a bloquear as pessoas que vêm com discurso de ódio pra cima de mim. Porque eu sempre respondi todo mundo, eu sempre tentei explicar, argumentar, fazer a pessoa ver as coisas por outros ângulos. Mas eu fazia isso porque eu tinha uma convicção de que as pessoas que estão aqui me acompanhando, ou nas redes sociais do canal, elas estão aqui porque querem melhorar. Mas eu aprendi que é um pouco mais complicado que isso. Porque tem gente que não quer ajuda. Ela procura reforçar a sua convicção de que não tem nada o que ela possa fazer ou mudar na vida dela para melhorar. É um tipo de pessoa que se cerca de outras pessoas que pensam da mesma forma e fica um reforçando o vitimismo do outro. E aquele vitimismo de o mundo é muito injusto, o mundo é muito cruel, só quem tem dinheiro consegue sarar, só quem é rico consegue largar o emprego e mudar de vida. É o tipo do pensamento que fez com que a gente chegasse a essa situação de burnout, aliás, coisa que eu também vivo ressaltando aqui. Acontece que toda vez que eu menciono vitimismo aqui ou nos posts das redes, sempre vem alguém me chamar no inbox, normalmente, ou nos próprios comentários, para ressaltar que eu sou ou muito estúpida, ou muito inocente, muito alienada. E eu tentava explicar, eu tentava fazer a pessoa entender o que eu queria dizer com aquilo, que eu não estava atacando ninguém, que eu penso da mesma forma, mas eu entendi que é fundamental que a gente mude esta forma de pensar, e isso precisa ser sempre salientado. Até que outro dia apareceu uma moça escrotíssima que começou a discutir comigo, e eu classifiquei na terapia como o segundo diálogo mais ofensivo em que eu já estive inserida na minha vida. Quem leu meu livro sabe o tipo de ambiente em que eu trabalhava, que eu trabalhei por 25 anos, e aí dá pra ter uma noção maior do nível da moça. Eu aprendi ali que eu poderia ter sido menos irônica, porque a ironia é uma forma de agressividade. A ironia, no fundo, você tá julgando a pessoa como sendo menos do que você. E isso é uma coisa que eu acho que eu faço por defesa, mas que eu acho que nesse episódio em específico eu poderia não ter feito, porque isso faz com que a pessoa fique mais na defensiva ainda e ataque você. Mas o que eu achei mais interessante e mais enriquecedor foi que eu aprendi uma coisa maravilhosa com esse episódio, que foi um mecanismo que as pessoas têm e que me deu esse clique todo, que é um mecanismo infantil de falar assim, poxa, você me magoou, então eu vou te magoar de volta. Uma vingancinha infantil, que eu não tinha me dado conta e que na hora que eu percebi começou a mudar muito a minha relação com esse tipo de diálogo na minha vida, não necessariamente relacionado ao canal, mas das pessoas de uma maneira geral que são diferentes de nós. Que quando a pessoa se sente magoada, ela quer te magoar de volta e ela vai tentar achar um ponto fraco seu e vai te agredir com crueldade se ela puder. Isso é um comportamento de gente psicopata, de gente narcisista, mas tem gente que é tão escrota, que tá tão na defensiva, que tá tão machucado pela vida, que tá tão desesperado porque não sabe o que pode fazer para mudar essa situação, que ela acaba tentando atingir você com a mesma violência que ela percebe as coisas chegando até ela, entende? E aí, passou uma semana e veio um comentário muito pior. Gente, olha, e aí sabe o que eu fiz? Nada. Eu não respondi, eu não tentei explicar, não tentei argumentar, eu simplesmente excluí o comentário e bani a pessoa da página. E eu excluo esses comentários, gente, não por nada, mas é porque tudo que pode ser gatilho para alguém que me acompanha, eu tiro. Porque eu acho desnecessário a pessoa acabar se sentindo mal, vendo as suas ansiedades ou até a depressão aumentar por conta de diálogos assim, porque eles realmente são muito violentos. Mas o maravilhoso foi que no primeiro diálogo eu cheguei a não dormir direito à noite, porque eu me ocupei daquilo o dia inteiro. E nessa segunda vez, eu simplesmente bani a pessoa da página e não pensei mais nisso. Então eu aprendi uma regra fundamental pra gente no convívio das pessoas, e nós estamos no meio de pessoas que estão fazendo questão de machucar a gente por conta do nosso burnout. As pessoas veem a situação em que a gente se encontra e elas precisam acreditar que a gente é fracassado, que a gente é um imbecil, que a gente é preguiçoso, que a gente tá de frescura, que a gente faz drama, que a gente não tem estrutura para aguentar a vida. Elas precisam acreditar nisso, para que elas se sintam um pouco mais fortes,
um pouco menos, vamos dizer, injustiçadas pela vida, é um mecanismo de defesa idiota, mas que existe, e existe em muita gente. E quando a gente não percebe isso, a gente deixa essas pessoas de alguma forma machucarem a gente. Então a regra da minha vida agora, e deveria ser a sua também, é: não alimente os animais. Começa a perceber quando a pessoa tem o potencial de machucar você de volta e nem vai lá, não tenta explicar. Se a pessoa não acredita em você, se ela tem convicções sobre o que você está sentindo, não tenta explicar. Deixa pra lá. Deixa ela com a arma na mão, sem ter em quem atirar. Porque loguinho ela vira, deixa você pra trás, porque você não vai oferecer nenhum tipo de graça pra ela, nenhum entretenimento, e ela vai procurar uma outra pessoa. Gente, vocês não sabem o puta orgulho que eu fiquei de mim. Vocês não têm noção do tamanho do avanço que isso é pra mim. Uma pessoa que passou a vida inteira se preocupando com o que os outros acham, falam, pensam. E sabe o que eu fiz? Agradeci a primeira escrota, porque se não fosse ela, eu teria entrado da forma que eu entrei no diálogo com ela, teria entrado nesse outro diálogo e eu teria me machucado muito, muito mais. Esse seria o segundo ou talvez o pior diálogo que eu tive na vida. Então, mais uma situação de merda que se mostra uma grande oportunidade. Essa sensação de haha, decodifiquei mais um pedaço da vida é muito melhor do que aquela sensação de poxa, mas eu tô tentando aqui explicar, a pessoa não tá entendendo, me ataca, que é uma coisa que ocupa a nossa mente, que faz a gente se sentir tão machucado, tão triste, tão deprimido, tão ansioso, que faz a gente ficar na defensiva num próximo diálogo e ir se isolando cada vez mais. Gente, o burnout tá na nossa vida pra gente amadurecer. Essa é a principal função do burnout na nossa vida. Então, vamos olhar para as coisas que parecem ruins como o que elas são, oportunidades pra gente crescer. O mundo não está contra a gente. Parece às vezes, né? Mas não está. Na hora que a gente muda esse olhar e começa a entender que as coisas que acontecem com a gente são sempre uma oportunidade para a gente crescer, a gente começa a encarar essas coisas de outra forma. Talvez não no primeiro momento, mas num segundo sim. Então, quando você se vir numa situação que aquilo te ocupa, que você fica ansioso, que você fica triste, que você não entende, que você se sente mal, que você fica com raiva, que você chora, deixa baixar a poeira, olha para trás e vê o que você pode aprender com aquilo. Aquilo aconteceu na sua vida por algum motivo, para você aprender, para você amadurecer, para você mudar a forma de lidar com as coisas. E nunca essa forma de lidar com as coisas deve ser mudada para um isolamento. É sempre para um crescimento. E isso faz a gente ficar menos na defensiva, isso faz a gente ficar mais forte, porque a gente vai amadurecendo. Então, quando acontecer uma coisa horrorosa, ao invés de falar, puta merda, mas eu ainda por cima tenho que passar por isso, realmente as pessoas não me entendem, as pessoas são uma merda, o mundo é injusto, olha pra trás e faz a pergunta, por que isso aconteceu comigo? O que eu tenho pra aprender com isso? E não alimente os animais.